Olá, pessoal, Haribo, Haribo, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje vamos falar um assunto interessante que talvez algumas pessoas, conheçam, acredito que a maioria que trabalha aí nessa mente da consciência de Krishna já entenda isso, porém, podemos falar, sobre esse assunto específico, que é sobre as contradições filosóficas, ok? Contradições filosóficas, o que seria isso? Porque não há motivo para perturbarmos o nosso espírito nessa discordância de várias filosofias e religiões, certo? Quando estamos buscando Deus, há tantas filosofias, tanta coisa metafísica, religião, falando de Deus, que acabamos nos confundindo. De modo que o interesse básico, quando você vai buscar Deus, é você entender se existe um conhecimento onde o próprio Deus está explicando sobre si mesmo. Não assim explicando de uma forma filosófica, porém de uma forma revelada. E aí temos, o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, várias escrituras nos ensinando dentro desse ponto filosófico sobre quem é Deus, como ele atua, como ele se revela, de modo que há muitas contradições, em relação à interpretação ou de como as pessoas falam sobre o divino. Então, não temos que perturbar a nossa mente ou a nossa inteligência, vendo assim, milhares de pessoas corretas e incorretas dentro desses campos religiosos e filosóficos, tentando falar sobre Deus de uma forma caprichosa, de uma forma artificial, sem nenhuma realização, certo? Então, tudo na nossa vida é uma questão de compreensão. Se você está buscando Deus, você simplesmente não é uma questão de, eu vou adotar uma religião, eu sou cristão, eu sou hinduísta, eu sou Hare Krishna, eu sou católico, evangélico, e várias, religiões que existem no mundo. Aí o Deus de cada religião tem uma conotação de acordo com o entendimento da pessoa, de modo que não é uma questão de fé cega. Fé cega não te leva a nada. Primeira instrução é Israda. Você vai entender quem é Deus, vai compreender quem é Deus de acordo com a voz de Deus. Krishna, ele vai explicar para você, Falo Krishna porque Krishna é Deus. Ele vai explicar para você no Bhagavad Gita como ele é essa suprema personalidade de Deus, que ele se apresenta para Arjuna, na palavra dele, não na interpretação de pessoas que apenas especulam sobre a filosofia espiritual, ok? Então, não há essa questão de discordância, não pode entrar em nosso coração a dúvida. Você tem que obter a compreensão real das coisas e seguir em frente. Porém, não há condição de você seguir a vida espiritual se você simplesmente não compreende Deus ou compreende Deus teoricamente. Mesmo Deus tendo falado a verdade por suas próprias palavras, como no Bhagavad Gita, não há maneira de você compreender Deus somente aceitando as palavras de Deus. Você tem que realizar Deus. E, para isso, há o processo prático que o próprio Senhor ensina no Bhagavad Gita, que é o serviço devocional.
ok? Há esses detalhes, né, para seguirmos a nossa vida espiritual. Porque, por exemplo, aqui mesmo na internet, você às vezes está ouvindo essa aula, aí você dessa aula, você já parte para outra aula, e vai para outra aula, e no fim você não chega a lugar nenhum, porque você tem a compreensão de tudo, mas ao mesmo tempo você não sabe nada. Como disse Srila Prabhupada, você se torna um burro de carga intelectual. E daí você tem a impressão de que você conhece, porque você se torna um erudito, você pode descrever as escrituras, falar de uma forma erudita para as outras pessoas, e isto cria um sentimento de saber. Mas você não realizou a verdade da sua sabedoria no seu coração. De modo que uma pessoa analfabeta, que vive na verdade de Deus, nessa realização, no sentido amoroso de ser, essa pessoa é superior em realização divina do que aquela pessoa que tem muito conhecimento. Entende? Então, temos que saber disso tudo, é uma questão de compreensão. E dentro da filosofia védica, essa que a gente expõe aqui agora, principalmente da consciência de Krishna, a confusão, a discordância maior é entre aqueles que se chamam impersonalistas, que são essas pessoas que consideram Deus como uma energia, que em última instância Deus é uma energia que manifesta tudo, né? Essa manifestação pessoal. E o outro lado, outra linha, que considera, né, o personalista, que considera Deus uma pessoa. E que essa pessoa é a fonte dessa energia que manifesta tudo que estamos aí vendo, né, nesse momento, através da nossa forma humana, ou através dos nossos pensamentos, sentimentos. Tudo é energia de Deus manifestada para você aprender sobre Deus, compreendê-lo perfeitamente. Assim, você, ao usar os seus veículos materiais para compreender Deus, dessa forma chamada realizável, você tem que praticar o serviço devocional. O serviço devocional purifica a sua mente e te coloca nessa posição onde a sua inteligência vai compreender Deus. Vamos falar disso aqui no decorrer das nossas palavras. Então, não é que haja, assim, personalistas e impersonalistas, porque isso é somente uma abordagem dos aspectos da suprema personalidade de Deus, conforme ele explica no Bhagavata, né? Logo no segundo ou terceiro verso do Srimad Bhagavatam, no canto 1, imediatamente Krishna, ele diz, né, você tem que me compreender como uma pessoa, como um aspecto localizado que penetra em tudo, e como uma energia impessoal. Temos que compreender isso, senão não vamos poder abarcar a totalidade da compreensão divina. Temos que compreender todos esses aspectos. Se aceitamos um aspecto e rejeitamos outro, acabamos entrando em discordância, como existem, né, em vários lugares do mundo, né, na Índia principalmente, que é o berço das religiões, há essa discordância. Ok? Então, inclusive, há o passatempo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, muito interessante, que ele vai num templo dos impersonalistas, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, e ele revela a sua identidade pessoal para o mestre, né, dos impersonalistas, e imediatamente todos os impersonalistas que aceitavam anteriormente Deus como uma energia se rendem a Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, e Krishna se revelou ao coração dos impersonalistas como ele é realmente, como ele deve ser compreendido.
Então, tem esse passatempo no Chaitanya Charitamrita, ou no livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya, que é um resumo feito por Srila Prabhupada, para compreendermos esses aspectos, né? Então, temos que compreender que essa energia impessoal de Krishna, ela é uma energia que emana do seu corpo absoluto, certo? Nós, por exemplo, aqui nessa energia material, temos corpos relativos, corpos materiais. Porém, o corpo de Krishna, ele é absoluto. Ok? Não é assim tão fácil compreender isso quando estamos em nossa busca de Deus, porém, temos que compreender esse aspecto, que a energia impessoal é manifestada do corpo da pessoa absoluta Krishna. Porque essa energia que estamos falando aqui agora, que emana, né, do corpo absoluto de Krishna, não é diferente do energético. Existe um centro energético, assim como o Sol emana toda a energia que representa o brilho, né, o calor, a luz do Sol, todas as manifestações que acontecem nesse brilho solar são manifestações do Sol. Tudo é feito da energia do Sol. Dentro disso que eu estou falando, da concepção material desse sistema solar. Da mesma forma, no mundo espiritual, onde tudo começa, existe essa forma absoluta de Krishna, que manifesta todos os mundos, todo o mundo espiritual, e ele se expande, e dessas expansões pessoais dele, ele vai manifestando todos os planetas espirituais, todo o universo material. E todos esses universos materiais e o universo espiritual são energia de Krishna manifestada por essa pessoa absoluta chamada Krishna. Então, a energia de Krishna não é diferente do energético Krishna, nesse sentido absoluto de compreensão. Certo? Precisamos ter essa compreensão. Não podemos ficar interpretando ou tentando entender algo absoluto com nossa capacidade relativa ou limitada. Ok? Isso é muito importante saber. É a coisa mais importante saber, porque é o ponto correto a começar a sua busca. Não adianta você querer entender e buscar Deus se você não tiver a compreensão de Deus conforme Ele mesmo ensina no Bhagavad Gita. Ok? Então, o Senhor Krishna, né, Deus, a verdade absoluta, nos ensina que a rendição a Ele, como esta pessoa chamada, né, absoluta, que é a fonte dessa energia que é chamada Brahman, ok? Seu aspecto impessoal é a entrega ao seu aspecto mais elevado. E que somente nele todos os espíritos encontrarão satisfação completa no amor e na vida feliz. Está entendendo? Você só pode ter a vida feliz e a satisfação completa na sua vida se você se render ao aspecto mais elevado de Deus, que é a pessoa absoluta. E essa pessoa absoluta é a fonte da energia Brahman, que é o aspecto impessoal de Deus. Está pegando? Então, não é necessário brigar ou contestar com aquelas pessoas que são impersonalistas. As pessoas que acham que Krishna
E todos os outros seres chamados, né, avatares de Deus, ou encarnações, ou expansões de Deus, semideuses, arcanjos, que tudo isso é só uma manifestação pessoal temporária disso que ele chama do eterno Brahman, dessa energia pessoal. Entendeu? Os dois lados dos aspectos de Deus. Uns estão considerando o Sol de acordo com o brilho e os raios do Sol. E os outros estão considerando os raios e o brilho do Sol de acordo com a posição do Sol. Mas devemos entender que, apesar do Sol ser a fonte do brilho que emana dele, da energia, a energia e o energético não são diferentes, são a mesma coisa, só que manifestados em aspectos funcionais para que a existência aconteça, para que haja um Deus manifestante e um Deus manifestado. Se você se resolver aceitar Deus como o Brahman, lá no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, que é o Deus pessoal e absoluto, ele fala que não é bem assim, temos que entender isso. Inclusive, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que era o Senhor Krishna manifestado, ele explica, né, essa filosofia do Achintya Abheda Bheda Tattva, que Krishna ele é inconcebivelmente, Achintya, inconcebivelmente, igual e diferente de tudo. Ou seja, tudo é essa pessoa absoluta como centro da emanação completa da existência, certo? E, ao mesmo tempo, essa pessoa é tudo. Tudo é Krishna e Krishna é tudo. Isso também está no capítulo 9 do Bhagavad Gita. É um assunto, assim, metafísico, né? Eu estou tentando falar aqui numa linguagem mais acessível e, por isso, minha mente dá como falam, umas bugadas aqui, dá uns tilt, né? Porque como é que eu vou falar algo tão metafísico para pessoas que, às vezes, estão ouvindo uma aula como essa aqui pela primeira vez? Então, estamos falando de discordância filosófica de uma mesma coisa, porém que tem que ser vista com a compreensão correta, como Krishna fala do Bhagavad Gita e no Bhagavata. Então, esses dois pontos de vista que estamos analisando aqui, que criam essas discordâncias, conflitos teológicos, né, eles podem ser entendidos muito facilmente por um devoto que se rendeu aos pés de lótus do Senhor Krishna. Devemos entender que quando Srila Prabhupada, um devoto puro de Krishna, esteve, né, aqui nesse mundo, uma das maiores missões dele, talvez a principal, era mostrar ao mundo essa posição real do Senhor Krishna, conforme Krishna nos ensina diretamente no Bhagavad Gita. Daí, quando Srila Prabhupada lançou o Bhagavad Gita, de acordo com a autoridade de Krishna, o nome para esse Bhagavad Gita é o Bhagavad Gita de acordo, né, o Bhagavad Gita como ele é, de acordo como Krishna é. Porque tem muitos Bhagavad Gitas nesse mundo que interpretam a autoridade escritural do Senhor Krishna como ele está se explicando naturalmente. Você pega o Bhagavad Gita e lê lá o que o Senhor Krishna falou, aí você fala assim, não, mas Krishna falou isso, mas é algo por trás que Krishna quis falar. Interpretou impessoalmente a autoridade pessoal de Deus. No Bhagavad Gita, Krishna fala, eu sou a base do Brahman. Podem pesquisar lá. A base da energia impessoal, eu sou a base. A base é o quê? Aquilo é igual o sol falando, eu sou a base dos meus raios de luz e calor emanados que sustentam toda essa existência dentro dos raios do sol. Eu sou a base. E também, Krishna é o alicerce, ele é a energia também.
Mas a base é a fonte, é a origem. Se você se rende a Krishna, como devoto, você vai compreender muito bem a energia que emana de Krishna. Mas para isso você tem que se render a Krishna em serviço devocional e realizar o Senhor Krishna. Da mesma forma, se você se rende ao sol, automaticamente você entende o brilho do sol. Você entende que até você é parte desse brilho também. Você é a energia superior de Krishna. Ok? Então, assim, nós não podemos classificar Deus com o nosso intelecto limitado e material. Intelecto, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, intelecto, falso ego, consciência contaminada. Assim, são energias atuando no plano material e você não pode compreender Deus com essas ferramentas materiais. Porém, você pode usar essas ferramentas materiais para se render aos pés de lótus do Senhor Krishna, Vishnu, que está dentro do seu coração, e nessa rendição com a mente purificada, o Senhor Vishnu se revela para você. Quando você se rende ao sol, o sol se revela para você. Na condição de você entender o sol na perspectiva dos raios do sol. Você pode compreender que existe uma origem para os raios do sol. Mas para você entender o sol, você tem que se render ao sol e entrar no sol para entender o que é o sol. Da mesma forma, né, o sol Krishna. Você tem que se render aos pés de lótus de Krishna para que Krishna revele tudo para você a nível de energia e energético, de impessoal e pessoal, e também de onisciência, onipresença e onipotência. O simples ato de você se render aos pés de lótus do Senhor Krishna vai te qualificar para você ascensionar a energia da sua consciência até o ponto onde você vai realizar Deus. Então, não podemos classificar Deus com nosso intelecto limitado e material, porque isso não é possível. Compreenda isso. Não adianta você usar o seu raciocínio, a sua lógica para entender Deus. Assim também, um ateísta, ele tem também uma lógica, um raciocínio para rejeitar Deus. Né? Às vezes, uma lógica até mais contundente, mais apreciada pelo mundo que não está disposto a se render a Krishna. Esse é o mal de Kali Yuga, esses tempos em que estamos, né, vivendo. Então, temos que ouvir as palavras da autoridade suprema diretamente do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. Devemos parar de ficar ouvindo filosofias e filosofias. Pegue o Bhagavad Gita como ele é, né, como foi editado por um devoto puro de Krishna, que transmitiu diretamente o significado do Bhagavad Gita através de seus significados, e aí você entenda o que a autoridade suprema, o Senhor Krishna, está falando. Se você realmente quer se render ao Senhor Krishna, a Deus. Né? Então, nós só não devemos, né, ouvir o Bhagavad Gita da boca de pessoas autorrealizadas, também ouvir, né, ler o Bhagavad Gita. Nós não só temos que fazer isso, mas como nós temos também que realizar Deus em nosso coração. Você tem o conhecimento perfeito de Deus diretamente, como ele ensina no Bhagavad Gita, mas você tem que ter a realização dessa verdade dita por Deus na sua revelação dentro do seu coração, dentro da sua consciência. Não adianta ser só um erudito, um conhecedor das Escrituras. É isso que nós estamos tentando falar nessa aula.
Não há necessidade dessa discordância, desse conflito, dessa dúvida. Será que Deus é uma pessoa ou será que ele é uma energia? Entende? Então, a realização do Senhor, né, Vishnu Krishna, em nosso coração, depende de vivermos em Deus, em serviço devocional e rendição pura ao Senhor Krishna e ao seu santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, nessa Kali Yuga. Nessa Kali Yuga é muito difícil as pessoas compreenderem os assuntos metafísicos. Elas também não têm essa inteligência aprimorada ou refinada para entender as palavras de Deus de uma forma mais profunda. Porém, Krishna, em sua bondade, nos trouxe o Mahamantra Hare Krishna, que é a presença de Deus no santo nome. E ao cantar, você purifica a sua mente e cria as condições internas adequadas para que Krishna se revele para você. Essa é a misericórdia de Deus, né? É a graça que Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goura Goura Tuishe Namaha. Essa encarnação de Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que vai ser comemorada agora, dia 28 de março, é a manifestação mais da misericórdia suprema de Deus. Aqui em Kali Yuga, Krishna te dando o processo espiritual no qual você, praticando constantemente e se desapegando da matéria, observando essa matéria como uma ilusão, vai criar a possibilidade para o seu espírito compreender quem você é e quem é Deus. Tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né, da misericórdia divina e cantar o santo nome com bastante atenção nessa Kali Yuga. E daí o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, tudo vai se tornar realizável para você. Quando você está cantando, você começa a sentir o gosto superior do amor de Deus se manifestando em seu coração e automaticamente você vai ter interesse em buscar tudo aquilo que é relacionado com Krishna. Você vai querer, né, ler o Bhagavad Gita, mas se você for pegar o Bhagavad Gita para ler, leia o Bhagavad Gita como ele é, como é falado diretamente por um devoto puro, já que você está na estrada para se tornar um devoto puro de Deus também. Entenda quem é esse Deus a quem você deve servir e que é um Deus, né, revelado. Então, a realização verdadeira, procurem entender, não depende da sabedoria, daquilo que é chamado o ramo da Jnana Yoga. Né? Jnana significa conhecimento, Yoga, sabedoria. Yoga significa união. São devotos que, através da sabedoria, querem compreender Deus. São os chamados, né, impersonalistas, que compreendem Deus como uma energia. Sabedoria de Deus significa você compreender o conhecimento no qual você tem que se render aos pés de lótus de Krishna e praticar o serviço devocional. Conforme Krishna está ensinando de uma forma bem simples no Bhagavad Gita, já que o Bhagavad Gita, apesar de ser a essência dos Vedas, é o ABC do conhecimento espiritual. Krishna veio passar esse conhecimento de uma forma bem simples para pessoas que estão em ignorância do espírito. Krishna colocou Arjuna em ignorância para falar o Bhagavad Gita. Logo, se você é ignorante do espírito ou da posição real de Deus, ao ler o Bhagavad Gita, você vai realizar isso e vai se situar em serviço devocional. Então, essa realização verdadeira não depende só dessa sabedoria que os Gyanis e Yogis colocam acima de tudo. Essa realização depende da intimidade de amor que temos com essa pessoa suprema, Krishna. Essa é a ciência da Bhakti Yoga, é o degrau chamado, né, mais elevado
da escada da realização de Deus, certo? Quando você está praticando ou vivendo, né, nesse espírito da Bhakti Yoga, união com Deus através da devoção ou do amor, automaticamente a Dhyana Yoga, que é a Dhyana da Yoga da meditação, a Karma Yoga, tudo se manifesta automaticamente como um complemento, né, da sua vida devocional, certo? Então, a realização não se dá finalmente pela sabedoria, mas pelo amor que você desenvolve aplicando esse conhecimento sábio do Bhagavad Gita ao render-se aos pés de lótus do Senhor Krishna. A sabedoria em si, ela é revelada pela graça de Deus quando você está interagindo amorosamente com Ele, como um servo eterno, que você sempre é. Não existe maneira de você compreender Deus simplesmente pela sabedoria e você está vivendo numa posição do falso ego. Falso ego, a maior armadilha de Maia para o falso ego é essa pessoa pensar que ela é o próprio Deus, como alguns impersonalistas fazem, né? Não, Krishna não é Deus, né? Krishna é só uma manifestação desse Brahman, e esse Brahman que é o Deus, e eu também sou igual a Krishna, e aí também eu sou esse Brahman, dessa maneira, né? Sou o Brahman, sou Deus. Não é assim. Krishna explica que ele é Deus energético e nós somos suas energias, centelhas espirituais, partes integrantes dele. E a nossa função dentro da existência eterna, criada por Deus, é servir aos pés de lótus de Krishna, Deus. Isso está explicado no Bhagavad Gita, não estou especulando aqui, nem falando de maneira caprichosa. É como Srila Prabhupada explicou diretamente, através de seus significados, para que não haja dúvida. Krishna, assim como ele usou Arjuna para falar o conhecimento espiritual, ele está usando Srila Prabhupada para falar de uma forma que se erradique essa concepção impersonalista como a condição última e mais elevada de Deus. E Krishna veio falar que a posição mais elevada é a dele como pessoa absoluta. Mas ele também é a energia Brahman. Ok? Tá difícil compreender? Acho que não, né? Então, então essa realização verdadeira é o que devemos buscar. Mesmo que você não tenha sabedoria de Deus, se você desenvolve devoção, amor por Deus, canta o santo nome, essa sabedoria acaba se manifestando na forma de entendimento do seu coração. E aí você começa a se aproximar, né, de devotos mais elevados e a ouvir o que ele está falando. O devoto puro, o devoto de consciência elevada, ele simplesmente repete o que Krishna está falando. Ele não fica especulando, assim como certos impersonalistas, né? Especulando as palavras de Krishna. Ok? Então, há perigo, né? Há perigo de quem você está ouvindo o conhecimento. A pessoa pode estar interpretando, porque a filosofia impersonalista, não sei se vocês já estudaram ou não, né? Dizem que quem explicou essa filosofia foi Shankaracharya. Shankaracharya era o senhor Shiva, de modo que essa filosofia é muito atraente. Se você estuda profundamente, você até crê realmente que, em último aspecto, Krishna é só uma manifestação dessa energia impessoal, desse Brahman. Porém, devemos ter cuidado. Temos que ter também, né, ouvir o outro lado, o lado pessoal.
e não ler o Bhagavad Gita com essa concepção impessoal. Você tem que saber dividir. Ouça os dois lados, mas entenda que o lado pessoal é o lado do próprio Deus, da autoridade suprema. Né? Então, essa discordância, né, ou discrepância filosófica de aspectos de uma mesma coisa, né, o sol e o brilho do sol são aspectos de uma mesma coisa. Essa discordância ela acontece somente na nossa mente, porque a nossa mente tem a dualidade. Através da mente você procura compreender algo de uma forma analítica, porém a sua mente é condicionada à dualidade, ao relativismo desse mundo material, né? Então, as pessoas que são realizadas em Krishna, como estamos falando aqui, apenas transmitem o conhecimento correto. Eu confesso para você que é muito difícil entender que a pessoa absoluta, Krishna, seja essa causa de todas as causas, inclusive do Brahman. Confesso isso. É mais fácil você aceitar que Deus é uma energia do que ele ser uma pessoa. Porém, temos que entender que essa pessoa é uma pessoa absoluta. Não é essa pessoa que você está tentando comparar com pessoas materiais ou diminutas, né, sujeitas à influência da ilusão. Tá? Então, a nossa mente, o nosso intelecto material, eles não vão conseguir captar isto, né, a realização da pessoa, com essa lógica natural do entendimento. Não adianta você tentar, mas o nosso espírito, aquilo que somos como partes integrantes de Deus, como energia superior, emanada desse energético chamado Krishna, né? O nosso espírito ele vai conseguir entender essa pessoa suprema através da graça divina. Você só consegue conhecer Deus quando Deus se revela para você. O espírito, naturalmente sendo parte integrante de Krishna, ele vai compreender desse jeito que está além do intelecto, além do pensamento, além do racional, do lógico. É algo intuitivo. Você já sabe o que você é, sem precisar de ter toda essa sabedoria. Mas você só vai conseguir chegar nesse ponto quando, estando rendido a Deus em serviço devocional nesse mundo, Krishna manifestar a graça dele, a misericórdia. E aí você vai entender. Essa é a dificuldade, né? As pessoas, antes de se renderem a Krishna, querem conhecer assim, toda a filosofia, toda a religiosidade, tudo que está acontecendo em torno dessa personalidade suprema. Mas a ideia é que você, ao buscar esse conhecimento, você tem que se render a Krishna, senão não vai adiantar, você não vai compreender. Krishna está falando no capítulo 11 do Bhagavad Gita, diretamente para Arjuna. Arjuna, você não vai poder me entender como essa pessoa que está aqui diretamente falando com você, se você não praticar o serviço devocional puro, imotivado, sem interesse. Quando o espírito se rende completamente a Deus, né, o Senhor Krishna, você cria essa possibilidade de que Krishna se manifeste para você. E aí sim você vai compreender a sabedoria sobre Deus, porque você tem Deus realizado dentro do seu coração. Né? Por isso é dito, em primeiro lugar, busca Deus e a sua justiça. E depois tudo vai vir como um acréscimo. A sabedoria, o amor, o entendimento, tudo vai ser manifestado de dentro do seu coração. Certo? Então, por espírito, isso que você tem que entender, conseguir essa realização divina, você tem que purificar a sua mente, que é o elemento que projeta a ignorância na qual você está vivendo atualmente. Certo? Então, você tem que purificar a sua mente
ocupando-se em serviço devocional. Você tem que Sravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, enfim, você vai ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, meditar nos pés de lótus de Krishna, cantar o santo nome de Krishna, ouvir, né, sobre os passatempos, adorar, né, as deidades de Krishna, fazer amizade com Deus, enfim, entregar toda a sua existência em prol dessa busca sincera e ávida para conhecer Deus. E aí você vai purificar a sua existência, você vai erradicar a sua ignorância. E Krishna no seu coração, vendo que você está atingindo o nível puro, né, ideal da vibração, ele encontra as qualidades ideais para se revelar para você. É assim que você vai realizar Deus. Não é, eu sou hinduísta, eu sou Hare Krishna, eu sou budista, eu sou católico, eu sou de tantas religiões, ou eu sou todas as religiões, ou eu não sou nenhuma religião. Não é assim. Você tem que entender quem é Deus. E se renda a Deus, conforme ele explica no Bhagavad Gita. Isso se chama Srada. Srada não é a fé cega, é a fé baseada na sabedoria, que inicialmente você não tem a realização de Deus, então você tem que se render, tem que ter essa fé. Krishna fala, através dessa fé, você vai desenvolvendo os estágios de realização amorosa em relação a Deus, e através da graça dele, você vai se posicionando nesse mundo em sua posição eterna, integrada com Deus de servo amoroso. Por isso se fala serviço devocional puro. Não adianta fazer um serviço devocional a Deus totalmente influenciado pelos modos da natureza material, onde você faz um serviço contaminado. Você pensa em Deus para ter benefícios, né, materiais, ou de poderes místicos, ou de alimentar algo assim, uma grandeza, assim, ou importância pessoal, ou ter uma posição nesse mundo de líder espiritual. Serviço devocional puro significa que você se torna apaixonado por Deus. Você aceita Krishna através do conhecimento do Bhagavad Gita, do Bhagavata, ouve as palavras de um devoto puro que já é rendido e realizado em Krishna, inclusive, né, Krishna fala isso no verso 34 do capítulo 4, aproxima-te de uma pessoa que vive na verdade, porque só uma pessoa que vive assim pode te falar a verdade. E essa pessoa vai aparecer na sua vida quando você vibrar nessa verdade, nesse desejo de querer realmente conhecer Krishna. E Krishna envia pessoas para você, vai enviar o Bhagavad Gita, vai manifestar o humor, né, do seu serviço no canto do santo nome. Você vai começar a compreender as coisas. Quanto mais você futuca as coisas, quanto mais você se aprofunda, mais se cria condições para Krishna se revelar para você e você se aprofundar nesse conhecimento. Entende? Então, nós temos que entender isso, né? Nos ocupar em serviço devocional e ficar nessa consciência pura daquilo que somos, naturalmente, né? A consciência pura é uma serva amorosa de Krishna. Então, não haverá essa dificuldade de você saber que Krishna é a origem de tudo. E também você vai entender que Krishna é a origem, e é também esse chamado, né, Brahman, essa energia pessoal. Tudo é Krishna, tudo é Deus, só há Deus, não tem Deus e algo diferente de Deus. Você tem que entender os aspectos de Deus. Entende? Então você não vai ter conflito, né? A energia de Deus é diferente de Deus, né? Atinte a beda tato. Sua consciência vai entender essa inconcebível igualdade e diferença de Deus. É o pacote completo, né? A pessoa, o aspecto localizado de Deus e a energia impessoal. É um pacote só. O Sol não existe sem a energia que sai do Sol.
A energia que sai do Sol não tem significado sem o Sol. Logo, existe Deus, existe o brilho do seu corpo e existe a onipenetrância dele em tudo. Essa onipenetrância é chamada Vishnu. Né? Entende? Eu acho que eu estou falando uma linguagem bem compreensível aqui, né? Porque essa é a base. Não adianta você querer entender Krishna sem se render a Krishna. Não adianta você ficar lendo aí, ou fazendo estudos comparativos de religião, aí pega a consciência de Krishna, aí vai lá na Bíblia, ou lá no Alcorão, começa... Você vai criar uma salada de fruta de filosofias que vai te confundir mais ainda. Como disse Prabhupada, né? Você vai se tornar um burro de carga intelectual. Vai falar tudo com uma suposta autoridade, porém, sem nenhuma realização. E a verdade que você vai expressar vai fazer mal até para você mesmo. Você acha que é dono da verdade de Deus. Porém, quando você se tornar devoto, vai haver muita humildade. Você vai deixar Krishna explanar essa consciência sábia, né? Através da autoridade dele. Você apenas é um papagaio que repete aquilo que Deus fala. Você não tem que mudar nada, nem uma vírgula do que ele está falando. Isso é que vai te classificar como um devoto puro. Você vai falar puramente o que Deus falou. O ser absoluto. Está entendendo? Então, entender isso, né? Que Krishna é tudo, e que tudo é Deus, que tudo emana de Deus, e que tudo, né, está dentro e fora de Deus, e tudo é Deus, e tudo é a mesma coisa, nesse aspecto absoluto de entendimento, e no final você entende que Krishna fala, mas eu sou a base de tudo, a causa de todas as causas, a origem de todas as origens. É isso que temos que entender, o centro supremo da existência. E como energias manifestadas desse centro supremo, temos que nos render a esse centro supremo. Krishna. O nome Krishna significa aquele que atrai tudo para ele. Esse centro magnético da existência, atraindo amorosamente todas as entidades vivas para ele, para ter relações de amor, de devoção, de felicidade no mundo espiritual. Então, esse fato, esse entendimento vai resolver de uma só vez todos os conflitos, todas as dúvidas, todas as discordâncias filosóficas, todas as limitações que você possa ter dentro de um plano material de entendimento vão ser dissolvidas. A mente que é louca, ela é maluca. Por isso Krishna fala, né? Faça da sua mente a sua amiga, porque se você não fizer isso, a sua mente vai ser a sua pior inimiga. E como pior inimiga, ela te afasta de Deus. Ela faz você, vamos dizer assim, entre aspas, se render a Deus em coisas que não são a verdadeira direção que você tem que tomar de acordo com a autoridade suprema. Você segue a vida de acordo com seus caprichos, de acordo com seus ideais de pensamentos estruturados por um intelecto limitado, falho, condicionado, impuro. Por isso as pessoas estão aí perdidas nesse mundo, né? Os chamados religiosos, dentro de várias instituições, eles estão criando conflitos, distúrbios, às vezes, né, até guerras religiosas, e mesmo dentro de uma linha devocional, vamos dizer, na linha de Jesus, há diferentes instituições também, né? Evangélico, católico, dentro da espírita, do budista também, há tantas variáveis dentro de um mesmo grupo, de um mesmo mestre, que isso se torna algo assim absurdo. Você está perdendo o ponto central, tem que entender que, acima de todos, essas elaborações mentais e intelectuais, há um centro supremo, real, absoluto, que se manifestou aqui nesse mundo, que revelou
o conhecimento, a sabedoria sobre ele mesmo, que ele é a autoridade suprema. E que também veio como Chaitanya Mahaprabhu e deu o exemplo de como se tornar um devoto puro em relação a Krishna. Se você quer se tornar um devoto puro, estude a vida de Chaitanya Mahaprabhu. Tanto no livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya, deve ter na internet, como no Chaitanya Charitamrita. Prabhupada também, né, habilmente deu o significado de todos os versos desse livro, né, Chaitanya Charitamrita, escrito por Krishnadas Kaviraja Goswami. Temos que fazer esse, né, chamado esforço, né, ou sacrifício. A coisa que temos que fazer, né, imediatamente nessa forma humana de vida é nos render a Deus. Porém, você tem que entender quem é Deus. E dentro dessa busca de entendimento há várias filosofias, há vários pontos de vista, né? E aí você tem que pedir a Deus para ele revelar o seu coração. Mas isso aí já está revelado no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, narrados assim por Srila Vyasadeva, através do pedido de Narada Muni. Narada Muni é o maior devoto de Krishna, um sábio devoto, um devoto sábio, um devoto que tem toda a sabedoria, caminhando nesse universo, despertando vários corações, fazendo com que as pessoas se rendam à suprema personalidade de Deus. De modo que não há discussões, não há preciso ter discussões sobre isso. É perda de tempo, é elucubração mental, análises intelectuais totalmente fora do bom senso, onde você está querendo construir uma narrativa que advém do seu orgulho de saber, né, de ter a verdade, de ser o condutor, o salvador das almas nesse mundo. Nada disso é válido. Tem que simplesmente ser humilde, se render aos pés de lótus do Senhor Krishna, com devoção, com pureza, despertando, né, esse amor que vem, né, desse interesse real, essa ambição de lograr a realização divina, e aí o Senhor Krishna no seu coração como o Senhor Vishnu, e você também situado dentro desse Brahman, que é a energia, que até mesmo constitui essa forma humana, você obtém a graça de Deus. Que Deus está explicando tudo isso, o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, né? Na medida que você se rende a mim, eu me revelo. Na proporção da sua rendição, da sua verdade de querer isso, da sua sinceridade de viver em Deus, através do serviço devocional, o Senhor Krishna vai se revelando. Logo, você que cria as condições, só que você tem que criar as condições espirituais, não as mentais, né? Tudo que é mental aqui é ilusão. Esse mundo que nós vivemos agora, que interagimos através dessa forma humana, tudo é fenômeno mental. Igual como no sonho, né? Quando você está sonhando, o mundo que acontece lá, a pessoa que vive lá é produto da mente. E esse mundo físico aqui também é produto da mente. Só que parece muito real, né? Porém, é um fenômeno mental. E com essa mesma mente que te ilude, você quer compreender Deus, usando, né, o intelecto, que é uma das capacidades da sua mente. Você não vai chegar a lugar nenhum nisso. Quando o Senhor Krishna vem nesse mundo, ele vem para mostrar as coisas como são. E mesmo assim tem pessoas que vêm, pegam as palavras de Krishna, deturpam e tentam provar que, em última análise, Krishna é uma energia. Eles querem tirar Krishna da jogada, eles querem tirar a pessoa absoluta da sua posição como a causa de todas as causas. E o devoto, né, o devoto de Krishna, ele não entra em contradição, ele enxerga Krishna, ele enxerga o Brahman, a energia impessoal de Deus. Ele entende que Deus está dentro de cada átomo, dentro do seu coração,
E aí ele pratica o serviço devocional e se liberta dessa chamada, né? Vida material, dessa matrix. Então, o que eu peço aqui é que você não entre em debates mentais, especulativos, né? Esses debates ditos racionais, onde você tenta usar um raciocínio lógico relativo para compreender algo absoluto. Né? Não fica com essa discussão sobre Deus com as outras pessoas que são caprichosas em suas filosofias. Apenas mostre para as outras pessoas, né, que estão interessadas em Deus, essa autoridade divina do Bhagavad Gita e do Bhagavata. Ou então a palavra do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna que veio nos dar o exemplo de como devemos nos render perfeitamente ao Senhor Krishna. Ele mesmo, né? Senhor Chaitanya. Senhor Chaitanya é Krishna agindo para nos mostrar como temos que nos render ao Senhor Krishna. E o Senhor Chaitanya é a encarnação da misericórdia de Krishna. E ele nos deu o santo nome. Certo? Então, nesse dia 28 de março, agora, eu vou ver se eu consigo, né, fazer uma palestra aqui, assim, aparecendo, porque eu tenho feito muitas palestras, mas em áudio me facilita muito. E então, dia 28 de março, vamos comemorar com carinho o amor de Deus por nós, nessa misericórdia, né, de Gaura Nitai. Gaura é o Senhor Krishna e Nitai é o Senhor Balarama. O poder de Deus, né, a potência divina que manifesta tudo. Nitai também, ele é o mestre espiritual supremo. Vamos comemorar, né, agradecer a Deus por ele ter vindo aqui no mundo material e trazido para nós o processo mais eficiente e simples nessa Kali Yuga tão recheada de escuridão, de ignorância, de milhões de teorias que dividem a nossa alma, onde nós não chegamos a nada. Então, renda-se ao santo nome nessa Kali Yuga, adore o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, adore Radha e Krishna, né, Gaura Nitai, o santo nome, adore todos os devotos puros de Deus e siga a sua vida de uma forma pacífica, entendendo, né, que nós somos muito felizes em Deus por glorificar os seus passatempos e viver na pureza de nossos corações. E assim, né, cante e seja feliz. Satisfação completa, garantida pelo próprio Deus. Ok? Então, isso aí que eu queria deixar no ar, né, essa compreensão mais chamada metafísica, porém que é bem compreensível, né? Você compreender que não adianta você entender Deus através da sua especulação. Se quiser compreender Deus, renda-se a Deus. Como disse o mestre Jesus, né, você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa rendição. Para amar a Deus sobre todas as coisas significa que você usa todas as suas atividades físicas, emocionais e mentais para satisfazer a Deus. Isto se chama serviço devocional. E através do serviço devocional você fica cada vez mais em contato íntimo e profundo, né, com Deus, e você vai se tornar qualificado para dar uma oportunidade para Deus se revelar para você. Porque Deus ele não pode se revelar para uma mente contaminada, por um intelecto orgulhoso, ou cheio de enganos, né? Por isso, se você conhecer a verdade, se você realizar o espírito, o conhecimento de Deus, se você realizar que Krishna é Deus, essa pessoa absoluta, se você conhecer a verdade, vamos botar aqui a verdade absoluta, essa verdade que se torna a manifestação qualificada do seu coração nessa forma humana, vai te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai te libertar dessa briga aí que você pode ter com vários devotos de outras religiões, certo? Que cada um está no seu estágio, né? Krishna diz no capítulo 17 do Bhagavad Gita,
intitulado As Divisões da Fé, que a fé das pessoas está de acordo com a influência dos modos da energia material. Então, leia lá se você quiser entender isso. Mas existe a fé no quarto modo, né? Na bondade pura, que é essa fé em Krishna, não uma fé cega, mas uma fé que veio da abordagem da autoridade suprema do Bhagavad Gita, como ele é, avaliado pela significância, né, do nosso, né, querido aí, Srila Prabhupada, que está bondosamente aí, ó, com o livro, né, do Bhagavatam, que ele manifestou, que ele nos trouxe pela misericórdia de Krishna para realizarmos Deus. Deus, ele quer que a gente o realize completamente. E aí você vai entender tudo sobre Deus. Ok? Então, hoje eu estou meio assim, meio no êxtase, assim, falando meio devagar. Estava desacostumado a aparecer assim em vídeo, mas tudo bem. Ok? Então, todas as glórias, devotos reunidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.